Que benção isso aí. Todos nós sobrevivemos e vivemos com o Senhor. Na tarde desta terça-feira eu recebo a irmã Dulce Bernardes. Boa tarde, irmã. Boa Paz do tarde, Senhor. Paz do Senhor Jesus. Então, irmã, toda semana que nós falamos de fé, trazemos uma palavra, um testemunho que o Senhor colocou no seu coração. Vamos ajudar aí quem está com a fé fraca, ou quem não tem fé nenhuma, a dar uma reforçada, porque a gente precisa. É verdade, nós precisamos acrescentar todos os dias um aumento da nossa fé no nosso Senhor Jesus, né? Porque nós vivemos tempos difíceis, mas a fé, ela rompe barreiras, montanhas, ela quebra grilhões e a nossa vitória vem através da fé, né? Eu queria começar com uma meditação. Sim. Que eu vou dar o meu testemunho, então eu vou ler esse pedaço do Salmo 139, que fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Quando fala aqui, né, no Salmo 139, no versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entrelecestes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, ó minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando em oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e o teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda nelas havia. Quão precioso é o nosso Deus para mim. Aleluia. E meditando nesse salmo, né, que o Senhor, quando foi me dado o convite através de fé, esse salmo veio muito forte em meu coração, porque nós fomos formados para louvor do Senhor, sabe, irmã Beth? E o Senhor, Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. Sim. E eu quero compartilhar com vocês a minha existência, desde que Deus começou a me formar dentro do ventre da minha mãe. Eu sou filha adotiva, né? E quando eu lembro que a minha mãe que me criou, eu não sabia desde então que eu era filha, né, de adoção. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu estudando, né, no colégio ali Maria da Glória, no Independência, que eu morava ali, nasci no Quitandinha e mudei para o Independência. Aos 7 anos, começando a estudar, na hora do recreio, chegou uma menina para mim e falou assim: você sabia que você não é filha da sua mãe? Meu Deus. Você é minha prima, você é filha da minha tia. Nossa. Na hora, eu com 9 anos, eu tomei um choque, né? Eu não sabia o que dizer. Sim. Perdida ali naquela hora. E voltei para casa e falei com a minha mãe assim, cheguei em casa assim, chorando, e falei: mãe, chegou uma menina na hora do recreio e falou que eu não sou tua filha, que eu sou filha da tia dela. Mãe, como que é isso? E chorando, a minha mãe pedindo para mim me acalmar, e ela começou a conversar comigo, né? Que eu era filha adotiva. E que eles me amaram desde que me viram. Com 2 mesinhos, né? Eu não tinha 2 meses completos de nascida. E ela começou a me contar a história. E para acrescentar a fé dos que nos ouvem nessa tarde, Deus já tinha um propósito na minha vida. Aleluia. Ainda, né? Um bebê. A minha mãe biológica que me concebeu, ela não tinha muito juízo, né? E naquela tarde já tinham me dado uma sentença de morte. Meu Deus. Minha mãe conta que ela subindo a escada para casa, parou 2 senhoras perto dela e viraram para ela e falaram assim: dona Juvelina, eu sei, eu vejo a senhora passar com seus meninos, eu já tinha 2 irmãos, né? E eu queria perguntar para a senhora se a senhora não quer uma bebê menina.
Porque se eu não arrumar uma família para essa criança, quando o meu padrasto chegar de tarde, ele falou que de hoje não passa. Ele vai cortar essa menina Machado. E ela chorando, Deus, a minha mãe contando. misericórdia. E a minha mãe ficou muito... Ela fala que minha mãe e minha tia, né? Ficaram assim assustadas e falaram assim, agora eu não posso resolver. Se sensibilizaram com a minha história, com a história daquelas senhoras, e falaram assim, daqui a pouquinho o meu esposo vai chegar do serviço. Eu vou falar com ele e a gente vem aqui e dá uma resposta. Amém. Minha tia falou que entrou e ficaram ali orando, né? E quando meu pai chegou, que ele trabalhava na fábrica da Reinana, né? Ali na Washington Luiz, e eles foram até aquele lugar me conhecer. E chegando lá, quando me viram, né? Era tipo um cômodo só, todo escuro, né? Era assim, muito humilde, né, aquele lugar. E a minha mãe conta, quando meu pai botou os olhos em mim, ele se apaixonou por mim. A minha mãe ainda falou isso. E eu fiquei assim, maravilhada, porque havia sido dada uma sentença. Mas o nosso Deus, que é todo poderoso, falou, não, aleluia, não vai ser assim, porque a última palavra vem do Senhor Deus. Sim, meu Deus. E passou aquele, né, aí 10, 11, 12, aí eu conheci, né, uma tia minha, essa minha tia, que ela se chama Dalva, e ela contou a mesma história que a minha mãe contou, né, como é que foi, e ela ficou muito apavorada e ela precisava arrumar uma família para mim. Vim conhecer a minha mãe biológica, pouco tempo, né, que ela faleceu, e tive contato com a minha tia, com alguns primos, e eram, assim, pessoas muito simples também, mas a minha tia, ela conta que a minha mãe não tinha estrutura para ter um filho, né? Então, nós somos 2 filhos, né, que depois, mais tarde, eu descobri que eu tinha uma irmã também, que havia sido dada para outra pessoa, porque ela não tinha, assim, condições, né, para criar, e como era o marido da minha avó, ele não queria mais nenhuma criança ali, e ele foi dado essa sentença, mas Deus, ele é todo poderoso, e ele tem os seus meios de agir. E ali ela vendo, ela falou que a minha tia conta que ela vendo, ela lembrou, ela falou, gente, aqui nessa escadaria tem uma senhora que ela só tem menino, ela vai querer essa criança. E a minha mãe, né, conta que meu pai se apaixonou e me levou no mesmo dia. No mesmo dia, sem roupa, aleluia, sem nada. E eu era uma criança muito doente, e ali foi uma batalha, né? Toda uma batalha para que se cumprisse o propósito de Deus na minha vida hoje, através da oração da minha mãe. Né? Eu lembro que nesse período, minha mãe era da Assembleia de Deus ali do Vila Ípica Espírito Santo, né? Eu bebê e ela levava, e os meus irmãos na igreja, e houve uma batalha espiritual. Por quê? Meu irmão caiu no bueiro ali perto da igreja do Espírito Santo. E meu pai proibiu ela. Você não vai mais para a igreja. Ele levou um ponto, ele tem a marca até hoje, né, de vários pontos. Aí mudamos para a Independência, a minha mãe largou a fé porque meu pai proibiu ela. Meu Deus. Proibiu ela de ir para a igreja. E ficou um tempo sem ir na igreja, ficou anos, foi para o espiritismo, e ficou aquele tempo, aquele período do espiritismo, e no meado assim de 86, a minha mãe retornou para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né? Deus é muito maravilhoso. Mas sempre nos criou bem, e assim, Deus, eu falo que Deus foi tão bom comigo, porque eu não tinha... Havia sido me tirado o projeto de ter uma vida, né? Porque queriam tirar a minha vida. E só quem pode tirar e dar é o nosso Senhor. Aleluia. E ali eu lembro que minha mãe voltou para os caminhos do Senhor e começou a falar com a gente, mas aí a gente já viveu aquele tempo todo fora do Evangelho, aí fica um pouco mais difícil. E eu lembro que o Senhor começou a falar comigo. Aleluia. Aí o Senhor começou a falar comigo, aí eu tive a minha filha mais velha, que se chama Danúbia, eu tive a Daiane,
E Deus, naquele período ali de 91, 92, 93, ele começou a falar tremendamente comigo. Oh, glória. Eu trabalhava com uma moça, eu gostaria até de ver essa moça, ela era da Assembleia de Deus, Leíse, e ela falava coisas maravilhosas de Deus, palavras maravilhosas de Deus. Ela sempre falava comigo, vamos na minha igreja. E eu falei assim, uma hora eu vou, mas com aquele amor, né? Porque nós precisamos ter amor para falar para essa geração quão maravilhoso é bom estar na presença de Deus, sabe, irmã Beth? Como é bom, como é agradável você se preparar para ir cultuar o Senhor. E ali eu fiz algumas visitas, a minha mãe já era da Assembleia de Deus do Alto Independência, né? Eu fiz algumas visitas ali, mas ainda não me rendi ao Senhor. E eu lembro que em 93 eu fui trabalhar numa confecção e a gente comprar. É interessante os detalhes como Deus age. Às vezes as pessoas acham um pouco, mas é lindo o que Deus faz. Eu lembro que ali perto daquela confecção, uma moça, ela vendia várias coisas, né? Eletrônicos, celular, Walkman. Eu comprei um Walkman, mas o meu Walkman, irmã Beth, só pegava 97. Oh. As meninas falavam assim, não, só pega louvor no teu Walkman. Eu ia lá, trocava. Falei, se tem alguma coisa errada com o meu Walkman, aí eu ia lá, trocava com a senhora, né? Com a moça que veio. Mas já era Deus tratando através dos louvores. Só pegava 97. Só pegava louvor. Deus é tremendo. Deus, então, olha só como é que Deus faz, né? E Deus ali falando comigo. Quando foi em 93, no finalzinho de 93, começo de 94, eu, muito já quebrantada através dos louvores, através dos testemunhos das pessoas, do convite. E eu lembro que a minha filha... Tinha a Danube e tinha a Daiane, né, já. E a Daiane falava assim, mamãe, vamos na igreja. Vamos na igreja. Hoje tem culto de criança, então vamos na igreja. Aí eu ia na igreja, mas nada de reconhecer o sacrifício de Jesus por mim. Não ardia o teu coração quando falava quem quer aceitar Jesus, quem quer voltar para Jesus? Não ardia? O que acontecia? Eu gostava muito daquele mover, né? Eu sentia uma coisa maravilhosa. Mas eu achava em mim, alguém que vai estar nos ouvindo, de repente vai se identificar comigo. Eu não preciso, porque eu não faço nada de mal. Eu sou uma boa filha, eu tenho meu trabalho, eu cuido dos meus filhos. Então, às vezes, nós achamos que como nós não cometemos pecados, porque até aí a gente achava que pecado era roubar, matar, né? Que também são pecados, mas a gente acha que é só isso. Só isso. Então, eu me sentia assim, não preciso, porque eu sou uma boa filha, né? Sou uma boa mãe, eu trabalho. Nós achamos que somos bons. Isso. Mas bons só Jesus. Verdade. E aí eu aí saí desse emprego, fui trabalhar em lanchonete, mudei de ramo, totalmente, né, de confecção para lanchonete. E ali eu passei uma dificuldade, um problema, né, muito difícil para mim até, e ali eu conheci 2 rapazes da Adventista do Sétimo Dia, o Renato e o Cláudio. E o Cláudio, eu comecei a vender perfume para eles e ele me falou do amor de Deus. Ele me achou triste aquele dia, né? Na hora do almoço, eu sentei ali na Praça Dom Pedro e ele veio conversar comigo e ele falou assim, Tuce, tu é tão alegre, eu tô se sentindo tão triste. Eu estava tão triste com tantas coisas, problema em casa, de família e tal, que eu sou muito emotiva e amava muito meu pai. E tinha havido um desentendimento lá em casa, e eu estava muito triste aquele dia, fora o meu problema particular. E ele falou assim, olha, eu conheço um Deus que pode mudar toda a tua história. Vai na igreja hoje, era uma quarta-feira. Aí ele falou assim, vai na igreja hoje que Deus vai mudar a tua história. Aleluia. E eu falei assim para ele, eu vou. Oh, glória. E quando foi? Ele falou, então 7 horas. Aí eu saí do serviço e fui para
para o culto da Adventista aqui na Alberto Torres. E quando eu cheguei lá, o pastor Samuel, uma bênção, e o culto foi, né? Foi prosseguindo os louvores, aí os louvores já mexendo comigo, né? E no finalzinho, eu fiquei até o final para conversar com o pastor, e eu queria saber por que tanto sofrimento, e ele falou uma coisa muito linda para mim. Ele falou assim: olha, Jesus sofreu sem pecado nenhum por tua causa. Aleluia. E até ali, eu saí dali leve, sabe, com aquelas palavras, mas ainda não me foi feito o apelo aquele dia. E uma amiga minha desse serviço, dessa lanchonete, falou assim: Dulce, eu vou num centro na Baixada. Vamos comigo. Olha o inimigo se levantando. Vamos comigo no centro. Olha o inimigo se levantando. E eu falei assim: vamos. Misericórdia. Fui com ela no centro. Chegou em Nova Iguaçu. Aí chegamos lá, no centro e tal. Aí ela já fazia parte daquele movimento todo. Aí quando me foi chamado, né, vem você, né, que é assistente lá dos espíritos, né, das trevas, chamou. A entidade que estava no corpo daquela mulher olhou bem para mim. Isso é lindo, o amor de Deus. O amor de Deus, ele excede o meu pecado. E aquela entidade que estava ali naquela mulher, aquele demônio, virou para mim e virou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Aleluia. Que coisa linda. E na hora eu falei: meu Deus. Eu falei: eu não estou acreditando. E ela: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Você não sabe que tem uma pessoa de joelho orando para a tua aleluia. vida. Aleluia. Oh, glória! Oh, meu Deus. É lindo o amor de Deus, é lindo o cuidado de Deus. Eu lá no meio das trevas, num lugar totalmente, assim que na mente, com razão natural, eu falei assim: não pode acontecer. E eu ainda olhei para aquela mulher, né, incorporada ali. Eu falei: eu não estou entendendo. Eu falei assim: aqui não é o seu lugar. Há uma pessoa agora orando, a sua mãe está orando. Oh, não tem como não ser Deus, irmã Beth. Que coisa linda. Oh, aleluia. Que o seu lugar não é aqui. Esse não é o seu lugar. E ninguém entendeu nada. Porque até o das trevas, principalmente, eles temem muito a Deus. Então, não quiseram mexer, porque você já era escolhida. E quando Deus chama, gente, eu fiquei tão maravilhada com aquilo, e a gente não entendendo nada, e eu falei para Maria: eu não entendi nada. E eu falei: aqui não é meu lugar. Já tem um lugar para mim. E eu comecei a falar, Beth, com Deus, que eu precisava daquela paz, eu precisava buscar aquela paz que só o Senhor tem para dar. Para tirar todo aquele fardo pesado que havia em mim, toda aquela tristeza, toda aquela angústia. E a esperança vem do Senhor, né? E voltamos para Petrópolis. Contei para minha amiga isso que aconteceu. E uma amiga que já partiu para o Senhor, ela falou assim: olha, vai abrir uma congregação aqui do lado. Vamos! E eu já estava muito quebrantada, sabe, irmã Beth? Deus já tinha falado de todas as formas. Deus já tinha falado através da Leísa, através do Renato, através do Cláudio, através dos louvores daquele Walkman. Através da minha mãe, né? Sua filha, né? Que te da minha filha, Daiane, né? Da Núbia. Mundo. Que eram crianças, né? Elas tinham 3 e 4 anos. Deus usa quem quiser. Deus é lindo. Deus usa assim. E como eu não... agora não. Agora vamos ver. Eu acho que Deus, eu creio que Deus pensou assim: não. Ela não criou nos profetas, nos filhos, nos meus louvores, né? Então eu vou ter que fazer alguma coisa mais forte para ela crer que eu estou falando, que eu estou chamando. E ali, quando naquele centro ali,
através daqueles demônios ali naquele lugar, naquelas entidades, Deus usar a boca deles para falar que o meu lugar não era ali, que o meu lugar era do lado dele, era na presença dele, era tendo comunhão com ele, era fazendo a obra dele, dando testemunho dele. Aí não tem grilhão, não tem corrente, não tem espírito mal. Tem cadeia que não... Que Deus dissipou tudo naquela tarde. Eu voltando para casa, comentei com a Clarice, que era minha amiga, e ela me chamou e eu fui nesse culto desse pastor. E comecei a caminhar, fez o apelo, eu aceitei Jesus, e aí é toda uma trajetória de mudança, né? E eu lembro que há poucos meses à frente, eu conversando com esse pastor, ele falou assim: minha irmã, Deus fez tudo novo na sua vida. Aleluia. Porque Deus faz tudo novo. Porque Deus, quando escreve a nossa história, Ele escreve uma história para dar certo. É só nós não sairmos do trilho, não é verdade? E ali eu aceitei Jesus e a minha vida já começou a mudar. E no primeiro amor, né, a gente acredita mesmo, e a gente tem que sempre buscar estar nesse primeiro amor, para a gente entender os propósitos de Deus, para a gente ganhar vidas, né? Sim. Para o Senhor. E a fé, nós falamos de fé. Fé é confiança absoluta. Sim. Em algo que nós não vemos. E ali foi me apresentada a palavra do Senhor. Até porque se a gente estiver vendo, é circunstância, não é fé, né? É fácil acreditar no que a gente está vendo ali na frente, vai acontecer. Agora, você colocar sua fé naquilo que você vê o impossível, porque o impossível é só Deus. Então, quando a gente coloca a nossa fé no impossível, aí, assim, ela é verdadeira. E esperar no Senhor, porque tem gente que é assim, né? Ora, um dia, 2, 3, não, Deus não me atendeu, eu vou desistir. Não é assim, Deus não é nosso empregado, não. Se a pessoa tem fé, ela vai aguardar no Senhor. Se a tua vitória vai chegar em um dia, um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, isso aí é com Deus. É verdade. Mas tem que ter fé, tem que persistir, tem que permanecer. Precisamos permanecer. Se nós não permanecermos naquilo que Deus preparou para nós, o caminho que Ele trilhou, nós não vamos conseguir alcançar as promessas, né? Porque Ele fala, a palavra diz, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, não há tristeza que o Senhor não transforme em alegria, não há tribulação que o Senhor não transforme em vitória. E por quê? Porque o Senhor, Ele que peleja as nossas guerras. Aí começou outro tipo de guerra, né? Na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus. Porque a primeira impressão que dá, aceitou Jesus, está tudo bem. Uma maravilha. É maravilhoso estar na presença de Sim, Deus. mas... É gratificante cultuar o Senhor. Mas o inimigo, aquele mesmo inimigo que nos tirava da mente, uma semente plantada do amor de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz, ele vai continuar investindo. Nós estamos na presença dele, nós estamos na presença dele, não é verdade? Levanta. E nós precisamos nos agarrar na palavra. Temos 3 minutinhos para terminar. Eu estou te avisando, porque se você quiser sintetizar, quiser dar uma resumida, a gente tem 3 minutos aí. E eu quero falar da fé, uma fé que chamou muito a minha atenção, é a fé de Abraão. Sim. Em Gênesis 22. Que quando ele pede, você medita na sua casa, 22, 1 e 2, o 5, o 7, o 8. Quando ele fala com Abraão, que ele pediu, o filho da promessa que ele pediu, Isaac, o que me chama muito a atenção, que ele vai até o monte, na subida do monte, ele fala com os seus moços assim, é tremendo isso. Fiquem aqui, que subiremos e retornaremos. Ele podia ter falado assim, né? Olha, eu vou subir, daqui a pouco eu desço. Não, mas ele falou assim, ó, subiremos, lê lá, e retornaremos. Por quê? Porque a fé dele, como tinha Deus feito a promessa para ele, que do filho dele ia ser uma grande nação, da descendência dele ia ser uma grande nação. E Deus pediu o filho dele. Se fosse eu e você daria seu filho? Eu tenho 4.
Mas a fé do Abraão excedeu o amor que ele tinha por Isaac. E ele foi e subiu. Quando no 7, Isaac pergunta, fala para o pai, pai, eu estou vendo fogo e a lenha, cadê o cordeiro? Abraão fala, meu filho, Deus preparará para si o cordeiro. E ali ele desce com Isaac. E Deus fala, você não negaste o teu filho. Irmão, nós estamos vivendo num tempo, para resumir, a nossa fé. A nossa fé precisa estar embasada nessa palavra, que tem tantas coisas maravilhosas. Ele falou que ele ia para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos só nos momentos difíceis que passamos, só perseverar. Aquele que perseverar até o fim. E a minha mãe perseverou. Aleluia. A minha mãe, ela confiou. Eu sou produto de oração de uma mulher que me amava ao extremo de pegar uma criança que ela não conhecia nada. E ela permaneceu ali. E eu lembro que quando ela faleceu já tem 15 anos, e ela no leito de hospital, para acrescentar a fé de quem nos ouve nessa tarde. Não desista do seu filho, não desista do seu cônjuge, não desista de buscar a face do Senhor. Eu vejo tantas pessoas hoje, eu não vou na igreja porque eu estou chateada, eu não vou na igreja. Não. A igreja, o templo do Senhor, é para nós ir lá e prestar um culto a Ele por tudo que Ele fez por nós. Vamos adorarmos, né? Adorarmos ao Senhor. A gente não vai lá por causa do... Não é um clube social, a gente não vai lá por causa do irmão, por causa do pastor. Claro, é bom congregar. Jesus diz que temos que nos unirmos, mas nunca deixar de louvar e adorar o Senhor por conta de chateação com alguém da igreja, porque somos humanos, somos falhos. Quem não erra, eu erro, você erra, todo mundo erra. A gente tem que colocar nosso foco no Senhor, porque o nosso reino não é desse mundo, é lá no alto. E para não desistir, porque se nós desistirmos um pouquinho, o Senhor está vindo buscar a igreja. Como é que vai ficar se eu desistir? E o sacrifício? E o amor de Deus? Que Ele me amou muito, dele chegar lá no lugar de trevas e falar, aí não é o seu lugar, porque você é escolhida minha. Aleluia. Eu sou um projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Amém. E nós fomos criados para louvor do Senhor. Então, que a sua fé seja embasada na palavra. Tem tantas coisas maravilhosas aqui para nós. Verdade. E a nossa esperança está com o Senhor. E eu anseio o dia, Beth. É o meu anseio, ver o meu Senhor. Aleluia. Sabe? Tocar quando nós louvamos o hino Além do Rio Azul, ou o hino da harpa 26, que tem preparado um lugar muito lindo para nós, aleluia, que as tribulações dessa terra não se comparam com aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Né? E através da fé da minha mãe, e através da minha fé, nós vamos ganhar almas para o reino de Deus, e a nossa família vai ser transformada através da minha fé, da minha perseverança no Senhor, da minha convicção que Deus há de salvar aqueles que estão perdidos, porque Ele deixou os 99 guardadinhos e foi lá, atrás daquela uma que estava perdida, que era eu. Aleluia, glória a Deus, irmã. Muito obrigada, que o nosso tempo já acabou. Ai, tá bom, obrigada. Aleluia. Foi, assim, uma oportunidade maravilhosa de falar que não há barreiras para o Senhor resgatar vidas. Aleluia. Ele vai aonde for preciso. Amém. Por amor a você, por amor a mim, por amor ao nosso semelhante, o nosso vizinho, aquele que a gente vê, né, corriqueiramente. Fale do amor de Deus. Aleluia. Né? Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Não desista da sua família e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.